Fala sobre. Tu fez um investimento no maior evento de música de samba do Brasil, que hoje. Eu não tenho noção quanto fatura, mas o que eu sei é que quando tu chegou aqui, o nosso diretor de vendas falou: pede um ingresso no Tardezinha, porque esgotou em 5 minutos, eu não consegui comprar. E tu investiu no Tardezinha, que hoje, sei lá, o tamanho que é, eu sei que tu era sócio, eu acho que não é mais sócio. Eu queria que tu falasse um pouco da construção desse. Mudou, agora tem esses eventos, né? Tem, o Gustavo Lima tem um, o Thiaguinho tem outro, a Ludmilla tem outro. São eventos que estão faturando 300 milhões por ano. Eu não tenho noção do tamanho, mas virou um grande negócio. Um negócio lucrativo, né? Que com 30 shows vende tudo em 2 horas. É um negócio maluco. Para vender 30 shows no Brasil em 2 horas, é louco, né? Então, primeiro, o Thiago, para mim, é o maior, além de ser um irmão que a vida me deu, ele é o maior artista do Brasil, porque Thiago é um cara que construiu uma carreira muito sólida e ele tem um pai e uma mãe que trouxeram essa base familiar para ele. Então, além de ele ter talento, ele tem uma família que deu esse embasamento para ele e deu essa força para ele. Eu conheci Thiago no Exalta Samba, minha relação começa lá atrás, onde eu fui sócio do projeto, e aí eu pude ver esse menino na época. Sócio do Exalta Samba? Fui sócio do Exalta no final do projeto deles, e eu pude ver essa força que o Thiago tinha lá atrás. E o projeto da Tardezinha, na verdade, é um projeto criado por Rafael Zuu e Thiago, uma construção de uma sociedade complementar muito bem feita, e estão dando aula para os eventos internacionais, né? Eles criaram um projeto super bem sucedido, que eu acho que buscou e fortaleceu uma tendência que eu acredito cada vez mais para os projetos, que são projetos de dia, né? É um projeto de tarde que 11 horas da noite você está em casa, então você se diverte aí de 5 às 10 horas da noite, às vezes até um pouco mais, porque o Thiago faz um show longo. Então é um projeto de sucesso que eu acho que deu a força para outros virem, né? Depois você vê a consolidação do próprio Gustavo com o Boteco, você pega a Ludmilla, enfim. Isso mostra o quanto lá atrás acreditar no entretenimento fez sentido para mim, porque eu fiz o projeto do Vitória Pop Rock, depois a gente itinerou isso para os pops do Brasil, depois eu criei um festival aqui em São Paulo chamado Escuta, que a gente fez por 2 anos, que era super legal porque eram 2 palcos. A gente fez uma pesquisa, percebeu, Ferri, que era uma demanda que é mais chato de um festival de música? É a troca de palco. Por melhor que você faça, você tem aí um delay de 30 minutos, 40 minutos. Então a gente fez logo 2 palcos. Então você tinha o Henrique e Juliano cantando num palco, e terminava de cantar, entrava o Gustavo no outro palco, saiu o Gustavo, entrava o Wesley, na época entrava a Marília, enfim. Você tinha uma passagem de bastão sem ter troca de palco, isso foi muito bacana. Então mostra o quanto o entretenimento passou a ser de fato uma coisa séria, né? Além de formar opinião, virou um grande resultado para as marcas que investem, que era um desafio que eu tinha na época muito grande. As marcas tinham muita dificuldade de entender como fazer comunicação nesse mercado, e você percebe também que se tem hoje uma força estrutural de exportação, inclusive. A própria Tardezinha foi para Portugal, foi para Miami e outros lugares. Você tem alguma política para com os artistas que você faz negócio com relação ao ativismo político deles? Se eles se posicionam politicamente, se não, isso muda alguma coisa para o empresário? Para mim não, eu acho que cada um tem que acreditar no que de fato deseja para sua vida, mas desde que aquilo não influencie o negócio que a gente está construindo, né? A opinião de cada um tem que ser respeitada, mas cada um que faça aí a sua construção pessoal e não se deixe misturar. Eu sempre tive esse lugar para mim, assim, acho que você só pode desejar do outro, né, a construção de alguma coisa que você preza para você mesmo, que é o quê? As minhas crenças, as minhas vontades pessoais, elas não podem ser misturadas com o que se deseja para o próprio negócio. Eu queria falar sobre, tu é sócio da maior agência de influenciadores do Brasil, né? E essa agência, sei lá, eu não tenho noção do tamanho da quantidade de artistas, mas é muito grande. E ano passado passou por uma polêmica enorme, né? Que foi a Mind
E, cara, foi um famoso vendaval, né? Aquela quando dá um cancelamento, famoso cancelamento, né? E vocês passaram, né, por essa... Né? Todo mundo que passa por uma tempestade, né, no mar, passaram vivos, né? A Mind continua fazendo sucesso. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o que faz a Mind e como é difícil tu agenciar 500 pessoas. Obviamente, alguém vai fazer alguma merda, com certeza absoluta, em algum momento. Né? É impossível, né? Tu controlar. Tu tem né? Eu me lembro de um empresário, jogador de futebol, que era empresário lá no Sul. Ele falou, cara, depois que o cara bateu o carro às 2 da manhã e eu tive que socorrer ele com 2 mortes, eu desisti. O cara falou, porque não dá. Os caras são... É impossível controlar. Ele tinha 4, 5 atletas só. Né? E imagina tu ter 500 influenciadores postando, né? E contratados pela tua agência de influenciadores. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, como é essa relação e como é essa empresa. Gerenciar o risco. E gerenciar o risco disso tudo, que isso assim, na minha visão, olhando de fora, é uma bomba relógio. Né? Até tem uma pegadinha que é boa, que tem uns soldados, né, estão tipo numa... vão para uma luta armada na selva e tal, e eles têm uns macacos, né, brincando com eles, e um deles pega uma metralhadora e dá para um macaco. Aí o cara, de repente, o macaco começa a atirar em todo mundo e todo mundo sai correndo, né? Tipo assim, basicamente numa guerra é um macaco com uma metralhadora. O cara fica atirando em todo mundo, tu não sabe de onde vem o tiro. Então, na minha opinião, uma agência com 500 influenciadores, tudo pode acontecer. Eu queria como é que se gerencia o risco de um negócio dessa forma? Então, primeiro, importante falar o que eu defini como estrutura de investimento nos últimos 5 anos, né? Eu sempre fui gestor da grande maioria dos negócios que eu investia. De 5 anos para cá, a minha definição foi ao contrário. Eu sou investidor de projetos que eu estou na parte estratégica, eu estou no conselho. Então, da tua pergunta com relação à Mind é a maior empresa de agenciamento, mídia social do Brasil. E essa tese fazia muito sentido porque eu acredito. Por quê? Porque a estrutura dela é muito bem gerida pela Fátima, pelo Carlos, e a estrutura dela, ela tem uma força muito grande de construção de projetos. Eu acho que além da gestão das carreiras, tem construção de projetos para as marcas, que é o que solidifica e cada vez mais se fortalece. Então, investir no segmento, eu comecei, como eu disse lá atrás, com a Nine, investi na Spark, depois eu vendi minha participação, e essa construção que a gente está fazendo com a Mind é um projeto que cada vez mais se consolida pensando no Brasil e no mercado mundial. A gente começa a conversar hoje com agências do mundo inteiro que reconhecem esse trabalho que a Mind faz no Brasil. Que é cada vez mais entendendo que as marcas podem se comunicar com esse mercado e podem ter resultado, e cada vez mais esse resultado mensurado e qualificado e quantificado, que aconteceu há muito tempo, a gente trabalha, né, eu invisto em comunicação há muitos anos. Antes você não conseguia mensurar muito uma ação e um resultado, né? A hora que você botar uma mídia de 30 segundos na televisão, você tinha ali um enquadramento de uma possibilidade de uma quantidade de pessoas que estavam vendo, mas você não conseguia saber exatamente quais eram, né? Quantas discussões se teve no passado, eu me lembro, em relação ao Ibope, com todo respeito à instituição, mas se diziam que se tinham X televisões ligadas, mas eu até hoje não conheci, eu não sei se vocês conhecem, alguém que tem people meter em casa. Eu não conheço. E olha que eu conheço muita gente. Não conheço. Então como é que você pode mensurar toda uma programação de investimento de mídia e comunicação de um país baseado num Ibope, em uma audiência que você não consegue ter... Estimada. Você tem estimado